Boa tarde, colegas do mestrado em Cultura Jurídica da Universidade de Girona. Boa tarde, querido professor Ricardo Rabinovich, professor responsável por ministrar e coordenar a matéria de Direitos Humanos na pós-modernidade. Eu faço esse vídeo no dia 1º de fevereiro de 2020, 5 dias após a data que celebra o Dia Internacional das Lembranças das Vítimas do Holocausto. Eu não sei se eu posso utilizar o verbo celebrar dentro de um acontecimento tão triste e marcante na história da nossa humanidade, porém, que faz menção à data da maior liberação de um campo nazista de extermínio, em Auschwitz, no dia 27 de janeiro de 1945. E eu faço menção a essa data porque o filme que me foi conferido pelo professor Ricardo Rabinovich se passa exatamente dentro de um campo de concentração nazista, em Mauthausen. O filme denominado O Fotógrafo de Mauthausen. E eu gostaria de agradecer pela indicação do professor. É um filme que eu confesso que eu não havia assistido. E é um filme bastante interessante, primeiro, porque se passa, ele é dirigido e ele foi elaborado, foi feito pela indústria cinematográfica espanhola. Normalmente nós estamos acostumados a assistir filmes que abordam o tema de Holocausto ou da Segunda Guerra Mundial, filmes norte-americanos, filmes até mesmo alemães, mas eu não havia visto nenhum filme espanhol. E essa é a primeira observação que eu faço, e é bastante interessante que esse filme é um filme espanhol. E apenas uma sinopse para colocar os nossos colegas a par. Trata-se da história do catalão, nascido em Barcelona, Francesc Boix. Desculpe se eu mencionei de uma forma equivocada, mas Francesc Boix, ele foi mantido prisioneiro dentro de um campo de concentração nazista em Mauthausen, e assim que ele é capturado pelos alemães, pelos nazistas, dentro desse campo de concentração, os alemães dão a tarefa de Francesc fazer fotografias, tanto do dia a dia dos prisioneiros, como também fotografias do exército alemão para fazer promoção ao regime nazista. E isso porque o protagonista ele já conhecia um pouco de fotografia, havia aprendido com seu pai, salvo engano, isso aí eu não me recordo um pouco, mas acredito que tenha sido com seu pai. Pois bem, e qual a importância de Francesc Boix, não só naquele momento, mas sim na história da humanidade, e para o desenrolar do Holocausto, desenrolar da Segunda Guerra Mundial, foi que Francesc Boix ele consegue capturar essas fotografias, esconder os filmes dessas fotografias e depois apresentar ao Tribunal de Nuremberg provas em que realmente, provas robustas, provas materiais, em que provam que realmente o Holocausto foi tão desumano, violento e perverso na história da humanidade. É muito interessante porque o dia a dia dos prisioneiros, aqueles prisioneiros, eles não imaginavam que sairiam vivos dos campos de concentração. Já o protagonista, ele tem a esperança de sair vivo, e não só de sair vivo, e sim de provar que os nazistas exterminaram, mataram, mantiveram seus prisioneiros como escravos, faziam trabalhos forçados. Então essa esperança faz com que o protagonista junte provas, esconda essas provas e depois apresente ao Tribunal de Nuremberg, o que consequentemente vai ajudar a incriminar a alta cúpula do exército nazista e fazer com que eles paguem por esses crimes na humanidade. Em decorrência da problemática dos direitos humanos, em que é o ponto principal aqui desse vídeo, acredito que há pouco de se falar, porque é muito nítido que na história da humanidade o Holocausto foi talvez a mais perversa forma de extermínio, e muitos ficam naquele dilema, né? Mas
o regime ditatorial comunista foi pior que o nazista, e alguns falam que o regime nazista não matou como a história menciona. Pois bem, esse filme é bastante interessante porque mostra provas documentais que realmente o Holocausto foi tão perverso como dizem, e nesse lado, não há um lado a que se manter, um lado que nega, o lado que fala que o regime comunista foi pior. Na verdade, que ambos os regimes ditatoriais foram perversos para a história da humanidade. Dentro deste filme é possível verificar alguns pontos que mostram que realmente o ser humano, naquele momento, ele era tratado como um animal. Sem a possibilidade mínima de alimentação extremamente precária, saúde extremamente precária, muitos ali morriam, mostra até a cena de um dos prisioneiros que morre de tuberculose, muitos morriam de exaustão dentro do trabalho. Então realmente o ser humano ali ele é rebaixado, não posso falar de uma forma de animal, porque muitos animais são tratados melhores do que nesses campos de concentração nazistas. Pois bem, a importância não só desse protagonista, Francisco Boix, como eu disse, não só comprova que o regime nazista ele matou e exterminou muitos prisioneiros de forma totalmente cruel, mas faz com que futuramente o Tribunal de Nuremberg incrimine os responsáveis, e também faz, a partir daí, nós temos uma concepção do ser humano como ele deve ser. Então, a proteção da existência do ser humano, da liberdade do ser humano, da dignidade do ser humano. Então, a partir daí, nós temos também, apesar de ser um acontecimento tão triste, que não deveria ter ocorrido na história da humanidade, é um acontecimento extremamente importante para que nós conseguimos ver o ser humano de forma igualitária. Então não é só porque um é alemão, o outro ele é espanhol, o outro é judeu, um é negro, o outro é branco, asiático, enfim. Todos os seres humanos são iguais e devem ser tratados de forma igual. O que não é possível ver nitidamente que não ocorria. Pois bem, professor, queridos colegas, eu não vou me estender muito nesse vídeo. Acredito que seja muito mais para abordar a temática do filme, e eu indico àqueles que tiverem interesse. É um filme bastante interessante, e a maior problemática que eu vejo aqui dentro desse filme é esse rebaixamento da condição do ser humano em relação à sua dignidade, a possibilidade de ser considerado como ser humano mesmo. E essa importância que esse acontecimento com o Holocausto, dali em diante, faz com que a gente pense e reflita muito mais na condição de igualdade entre os seres humanos. Professor, muito obrigado mais uma vez por indicar esse filme, e dentro dos fóruns e dentro dos debates, espero poder passar mais um pouco da minha opinião a respeito dessa temática tão importante. E a gente vai discutindo dentro do nosso canal, dentro do nosso portal do aluno. Então, até breve, abraço a todos e saudades.